Bom dia, amigos. Estamos iniciando mais um plantão médico, são 9 horas e 1 minuto. A partir de agora, você, meu amigo, minha amiga, poderá fazer perguntas relativas à saúde. O nosso telefone já está à sua disposição. O 4243-4597, 4243-4597, ou pelo WhatsApp, que é 99541-2308. 99541-2308. Eu lembro que você pode acompanhar o nosso programa pela 87.5, pode acompanhar também pela internet, www.radiocidadedasrosas.com.br, ou também pela minha página no Facebook, Dr. Ailton Ferreira, Dr. Ailton Ferreira. São 9 horas e 2 minutos. A Sônia, ela tem 39 anos, é moradora na região central aqui da cidade. Ela pergunta, gostaria que eu falasse sobre hipertensão arterial, pressão alta. Ela tem pressão alta, essa pressão não abaixa, ela está tomando medicamento, ela diz que toma muita água mineral, porque a água mineral faz bem Falaram para ela que a água mineral faz bem para os rins. Bom, Sônia, primeiro, o que é hipertensão ou pressão alta? Nós medimos a pressão através de dois números. Um número maior e um número menor. Exemplo, 12 por 8, 10 por 6, 15 por 10, 18 por 12 e assim por diante. Hipertensão arterial é quando o menor número for superior a 9. Por exemplo, 13 por 8 é hipertensão arterial? Não. 14 por 10 é, porque 10 é maior que o 9. Então, repetindo, hipertensão arterial é quando o menor número for superior a 9. O indivíduo que tem pressão, por exemplo, 15 por 8,5, ele não tem hipertensão arterial. O indivíduo que tem, então, 15 por 8,5 não tem. E o que tem 14 por 9,5, esse tem. Porque o mais importante é o menor número. Muito bem. Precisamos controlar a pressão arterial, por quê? Porque a pressão arterial pode levar a doenças sérias, como a destruição do rim, ou seja, a insuficiência renal. Existem muitas pessoas que fazem tratamento com hemodiálise, porque o rim não funciona, e o motivo do rim não funcionar é a hipertensão arterial não tratada. É importante tratar a hipertensão arterial. E como é que trata? Primeiro, tomar medicamentos prescrito pelo médico. Segundo, é importante, já que a senhora mencionou água, é importante tomar água ou líquidos que não tenham sódio. O inimigo do rim, ou seja, o indivíduo que tem pressão alta, o inimigo dele chama-se sódio. O sódio é o inimigo do rim. E o sódio, para quem não sabe, é o conservante natural da indústria, de uma forma geral. Então, o que eu vou falar agora é muito importante. Existem pessoas, como eu, por exemplo, que tomam 2, 3 litros de água por dia. Agora, tudo na vida é perecível, tudo estraga, inclusive a água. Se você for numa nascente, numa bica com água 100% pura, colocar numa garrafa, essa água que você colocou na garrafa, daqui uma semana, 10 dias, ela está ficando esverdeada. Então ela estraga. A água é perecível, tudo é perecível, inclusive a água. Mas, vem cá, e aquela água que está na prateleira do supermercado, que está lá há meses, há muito tempo lá, aquela água parada, na garrafa, e ela está límpida. Por que ela não estraga? Porque a indústria coloca naquela água sódio para aquela água não estragar. Então, o sódio é o conservante. Então, presta atenção. Se você toma muita água mineral, você está ingerindo grandes quantidades de sódio. E o sódio como eu disse, é o inimigo do rim.
Tanto que os médicos, todo mundo sabe, que não pode, quem tem pressão alta ou quem sofre dos rins, não pode ingerir muito sal. Por quê? Porque o sal é cloreto de sódio. O problema não é o cloro do cloreto, e sim o sódio. O sódio estraga o rim. O inimigo do indivíduo que tem pressão alta é o sódio. Agora, se você toma muita água mineral, você está ingerindo o quê? Muito sódio. Água mineral que eu falo, industrializada. Então, eu pessoalmente, Ailton, eu tomo 2 litros de água por dia, mas eu tomo água da torneira, eu tomo água da Sabesp. Por quê? Porque a água da torneira, ela ainda é boa e não tem sódio. Existe uma coisa muito séria que eu vou falar, inclusive para vocês, que eu vou tentar mostrar para vocês no Facebook. Então, imagina aqui um copo com água. E aqui, uma mangueira que puxa a água desse copo. Ela vai baixando, baixando, baixando. Chega uma hora que sobra uma água no fundo. Essa água é a mesma água que tinha antes. Só que a Sabesp, alguém da Sabesp, infelizmente, deu um nome infeliz a isso. Chamou de volume morto. Então, o pessoal, principalmente da capital, aqui em São Paulo, eles estão evitando tomar água da Sabesp, até por causa desse nome, volume morto, como se fosse uma água morta, uma água estragada, e não é verdade. A água do volume morto é aquela água que a mangueira não consegue pegar, porque foi baixando, 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 chegou uma hora que não conseguiu captar, porque abaixou muito. A água do volume morto é a mesma água, e é uma água potável, é uma água tratada. Então, você que está me ouvindo, dê preferência à água da torneira. Se você quiser, você coloca um filtro, tem vários filtros, tem até aquele filtro de barro que funciona, não é? Evite tomar alimentos e água e líquidos industrializados, não é? Esses refrigerantes diet ou zero, eles têm muito sódio. Você pensa que você está tomando um alimento ou um refrigerante saudável, mas não está. Por quê? Porque o sal vai agredir, o sódio, como eu disse, vai agredir o seu rim, não é? Eu, como disse, só bebo água da torneira. Por quê? Porque a água da torneira não tem sódio. Enquanto que a água que compramos, que tomamos dos bebedouros de água mineral, tem muito sódio. E o sódio leva, infelizmente, à hipertensão arterial. Outra coisa também, respondendo aqui a Sônia, que mora aqui na região central. Sônia, existem sal, né? É difícil comer arroz, feijão sem sal, é muito ruim, não é? Então, existe na natureza sal que tem menos sódio. E que sal é esse? Existe um sal chamado sal rosa do Himalaia, sal rosa do Himalaia. Esse sal rosa do Himalaia é um sal que tem menos sódio, diferente desse sal branco, não é? O sal refinado, que é praticamente 100% de cloreto de sódio. Então tem muito sódio. Eu, na minha casa, nós tudo, desde a comida, um ovo frito, enfim, nós só usamos sal rosa do Himalaia. Por quê? Porque, primeiro, que o sal rosa ele é mais natural. Segundo, que tem muitos minerais nesse sal rosa, muito mais do que no sal refinado. E o sal rosa do Himalaia, ele tem muito menos sódio, ok? Eu lembro que a hipertensão arterial, a pressão alta, ela é uma doença silenciosa. Por que silenciosa? Porque você tem a pressão alta e não sabe, porque ela não produz sintomas. Em alguns casos, o indivíduo tem pressão muito alta e não sabe, e está convivendo com aquilo. Só que o rim dele está sendo destruído, porque a pressão alta destrói uma estrutura que todos nós temos dentro do rim, chamada glomérulo renal. E isso vai destruindo o rim, chega uma hora, quer dizer, o indivíduo que tem pressão alta e não trata, a própria pressão alta vai estragando mais o rim, a pressão vai ficando mais alta, estraga mais o rim, sobe mais a pressão e assim por diante. Chega uma hora em que o indivíduo ele não consegue mais filtrar. Aí, nesse caso,
ele precisa o quê? Fazer um transplante de rim. E enquanto espera o transplante, ele fica fazendo, é um sofrimento isso, hemodiálise. Hemodiálise que infelizmente a nossa região não tem, o indivíduo precisa ir a outros centros, normalmente São Paulo, para se submeter a hemodiálise 2, 3, 4 vezes por semana, e é um sofrimento. Né? Então, é importante ir ao médico, medir a pressão. Além da pressão alta destruir o rim, a pressão alta também é um dos fatores de risco para doença cardíaca, tipo doença coronariana que leva ao infarto no miocárdio. E outra coisa, se eu assoprar muito uma bexiga, assoprei muito uma bexiga, o que acontece com a bexiga? Ela estoura. A pressão às vezes sobe muito e as artérias que têm o líquido dentro não suportam esse aumento de pressão e essas artérias se rompem. É o que acontece, por exemplo, o indivíduo que tem pressão alta e começa a sangrar o nariz. A grande maioria dos adultos que tem sangramento nasal é consequência de pressão alta. Agora, se o rompimento da artéria for lá dentro da cabeça, o que você tem? Eu tenho um acidente vascular cerebral, um acidente vascular cerebral, um AVC. Ou seja, um derrame cerebral que muitas vezes não é, pode ser fatal e quando não é fatal deixa sequelas. Quer dizer, a qualidade de vida do indivíduo piora e muito. Tá bom, Sônia? Um beijo grande a você e aos amigos aí da região central. São 9 horas e 14 minutos. A Maria Carolina, ela mora em Barueri, ela acompanha o nosso programa pelo Facebook. Para acompanhar pelo Facebook, é só acessar a minha página, DR Ailton Ferreira. DR Ailton Ferreira. Ou Ailton Ferreira e acompanhar pela página. A Maria Carolina, ela é moradora na cidade de Barueri, e ela pergunta o seguinte: doutor Ailton, eu gostaria que o senhor explicasse esclerose múltipla, né? O que vem a ser esclerose múltipla. Para vocês entenderem, bom, esclerose múltipla é uma doença que ela é classificada, ela está incluída nas doenças degenerativas neurológicas, ou seja, doença do sistema neurológico, dos nervos, da cabeça, né, do cérebro e da medula, e degenerativas, ou seja, existe uma destruição dessas estruturas. Muito bem. Se eu pegar um liquidificador, vamos supor que o Rafa Mendes quer bater um iogurte aqui nos estúdios da rádio, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o liquidificador e ligar na tomada. Aí ele liga na tomada, a energia vem pelo fio e o hélice do liquidificador vai funcionar e o aparelho funciona e o Rafa Mendes vai tomar o seu iogurte. Muito bem. Assim vale para o ventilador que está aqui na sala, e para a geladeira e para a televisão. Ou seja, o aparelho para funcionar precisa ter energia. E a energia vai pelo fio, ok? Muito bem. O nosso organismo, para funcionar, ele também precisa de energia. Como assim? Para mim fazer esse movimento com a mão, eu preciso de uma energia. Ou seja, de um fio de impulso elétrico, como uma energia elétrica. E quem manda esse impulso? São os nervos, os neurônios. Os neurônios. Eu estou aqui com a perna, vou dar um chute aqui no Dani, meu filho, estou dando um chute nele. Por que eu estou dando um chute? Porque um nervo que passa, que vem pela minha medula, né? Esse nervo manda um impulso elétrico ou neurológico até a musculatura da minha coxa e da minha perna e eu dou um chute. Muito bem. Por que eu estou enxergando? Porque o meu nervo óptico recebe energia e faz o olho funcionar. Então, a exemplo do liquidificador, aqui do Rafa, para o liquidificador funcionar, ele precisa de energia. Muito bem. Pensa bem, Rafa. O Rafa outro dia aqui estava reclamando do liquidificador, porque o liquidificador velhinho, de estimação do
do Bispo Chacon, esse liquidificador, ele tem o fio tudo estragado, porque é velho, descamou, estragou, então dá mau contato. Então, quando ele vai funcionar o liquidificador, ele precisa o quê? Alguém segurar ali para tentar acertar os fiozinhos para o liquidificador funcionar. Por quê? Porque o fio está todo descascado, está estragando. Muito bem. O que é esclerose múltipla? É uma doença, como eu disse, neurológica, que atinge o cérebro e a medula, e é uma doença onde o nervo, o neurônio que vai levar o impulso elétrico ou nervoso, esse fio da nossa natureza, o neurônio, ele começa a descamar. Como assim? Ele começa a perder um envoltório que ele tem. Esse envoltório chama-se bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela começa a diminuir, a ter falhas. E isso faz com que o neurônio não funcione direito. Para você entender, o fio do liquidificador do Rafa, ele é envolto por um plástico. O nosso neurônio, ele é envolto também por não é um plástico, mas parece um plástico. E ele é redondinho, chamado bainha de mielina. O que acontece na esclerose múltipla é que essa bainha deixa de existir, começa a ter falhas. E tendo falhas, o impulso elétrico pelo nervo não funciona de forma eficiente. E daí? E daí, no caso do Rafa, o que não funcionou foi o liquidificador. No nosso organismo, dependendo do nervo, se for o nervo que vai para o olho, eu começo a perder minha visão. Se é o nervo do movimento motriz da coluna, eu posso ter dificuldade de movimentação. Se for o nervo que vai para a bexiga, eu posso ter incontinência urinária ou ter dificuldade para urinar. Se for o nervo que move, por exemplo, a parte final do intestino, eu posso ter o intestino não funcionar, né? E eu ter dificuldade na hora de eliminar as fezes. Então, repetindo, esclerose múltipla é uma doença neurológica que atinge o cérebro e a medula. Ué, o que é cérebro? É o que está dentro da cabeça. Aí depois desce como se fosse um chicote pelo centro da coluna. Isso aí chama-se medula. A esclerose múltipla é uma doença neurológica que atinge o cérebro e a medula. E o que ocorre? O nervo que vai fazer funcionar as estruturas, ele perde o seu envoltório, que é a bainha de mielina. Se você entrar no Google, você vai ler assim: esclerose múltipla é uma doença onde ocorre a desmielinização. E é verdade, perdeu a bainha de mielina dos nervos. Muito bem. E por que acontece isso? Acontece isso porque acredita-se que o indivíduo produza anticorpo, que é o soldado de defesa nosso. Nós temos no sangue, aqui dentro do sangue, glóbulo vermelho, que são as hemácias, que transportam oxigênio, e glóbulo branco, que são elementos de defesa. Esses elementos de defesa que produzem anticorpos, ele, no caso da esclerose múltipla, produz anticorpo maluco. Como assim? Anticorpo maluco que vai agredir, o indivíduo produz anticorpo e o próprio anticorpo que ele produziu vai agredir a sua célula nervosa, não é? E destruir a bainha de mielina. Isso nós denominamos de doença autoimune. O que é doença autoimune? É quando o indivíduo produz anticorpo contra ele mesmo. É o tiro no pé e destrói a bainha de mielina. Só algumas curiosidades, deixa eu ver se eu lembro aqui. Primeiro, esclerose múltipla atinge muito mais mulher do que homem, infelizmente. De cada 3 pessoas atingidas de esclerose múltipla, 2 são mulheres, no caso aqui provavelmente da Maria Carolina, né, que mora em Barueri, que está nos ouvindo pelo Facebook. De cada 3 pessoas, 1 homem e 2 mulheres. Segundo, atinge, embora tenha esse nome, esclerose múltipla, tem gente que acha que é coisa de idoso, de velho. Não é não. O que é coisa do idoso é a arterioesclerose. Esclerose, arterioesclerose, que é o endurecimento das artérias. Isso atinge indivíduo idoso. Agora, a esclerose múltipla, ela atinge o jovem.
e jovem mesmo, dos 15 aos 30, 35 anos. Em média, 25 a 30 anos de idade. E ela é mais comum nos países frios e altos. Como assim? O Brasil, Brasil é um país tropical, né? Está entre os trópicos, né? Para você entender, se eu pegar o mapa mundi, o meio do planeta passa um meridiano imaginário, que é o tal do Equador, tá certo? Para cima do Equador é Polo Norte, para baixo é o Polo Sul. Quanto mais longe do Equador, mais frio, você está indo próximo dos polos. Quanto mais frio, maior a incidência. No Brasil, a incidência de esclerose múltipla não é tão alta, não. De cada 100 mil pessoas, estima-se que tenha aproximadamente 10 pessoas ou 15 pessoas com esclerose múltipla. Se você imaginar Cotia, por exemplo, que tem 200 mil habitantes, é só multiplicar por 2. Eu acredito que Cotia deve ter umas 30 pessoas com esclerose múltipla. Agora, você pega países onde é muito frio, a incidência é muito alta de esclerose múltipla. Segundo, tem uma outra curiosidade. Não se sabe por que os coreanos, e não é coreano que vive na Coreia, não. O coreano que vive na Coreia, no Brasil, etc., é muito raro, praticamente não existe esclerose múltipla nos coreanos. Por quê? Ninguém sabe. E por que o indivíduo produz anticorpo contra o próprio neurônio? Também não se sabe, não é? Esclerose múltipla tem tratamento? É o mais importante. Olha, tratamento para cura não tem. A esclerose múltipla, ela evolui por surtos. Surtos. Como assim? O indivíduo não tem nada, de repente ele começa a ter perda de visão. Por quê? Porque atingiu o nervo. O sintoma, como eu disse, depende do nervo atingido. O indivíduo, de repente, começa a ter a perna direita, começa a falsear, e ele cai. Ele não tem nada, de repente, pode ter dificuldade para andar. Vai ver a esclerose múltipla. Esclerose múltipla, ela aparece, como eu disse, em indivíduo jovem, de uma hora para outra, não avisa, e evolui por surtos. Ou seja, por exemplo, o indivíduo teve um surto em que teve, de repente, perda da audição. Não está ouvindo bem, fizeram os exames, e o exame normalmente é a ressonância magnética, e descobriu-se que é esclerose múltipla, aí trata o surto. Pode ou não ter sequelas, ou seja, não melhorar totalmente daquele problema. Não é? Aí depois, ele vive normal. Ele pode vir lá no futuro a ter outro surto, mas vai ter outro surto? Não sei. Tem indivíduos que têm um surto na vida e nunca mais. Tem indivíduos que têm vários surtos, um atrás do outro. E chega uma hora que ele lesou tanto o sistema neurológico que ele acaba ficando na cama. E dependente das pessoas até para comer. Não é? Então, atendendo a Maria Carolina, moradora de Barueri, esclerose múltipla, resumindo, está entre as doenças degenerativas do cérebro, do sistema nervoso, como, por exemplo, Alzheimer, como mal de Parkinson, são doenças degenerativas, onde existe a destruição do neurônio, da célula nervosa. Esclerose múltipla é uma doença neurológica degenerativa que atinge cérebro e a medula. Muito bem. E o que acontece? Existe uma agressão na bainha que envolve, no envoltório que envolve a célula nervosa, chamada bainha de mielina. Ué, e quem faz isso? O anticorpo que o próprio indivíduo produziu. Acredita-se que seja uma doença autoimune. E quais os sintomas? O sintoma depende do nervo afetado. Do nervo afetado. Se o nervo afetado for um nervo motriz da movimentação, é uma alteração de movimento. Se for um nervo que vai inervar determinada estrutura, tipo o olho, fala, movimento de face e etc., aquela estrutura estará comprometida e daí o sintoma. Evolui por surtos, é imprevisível, é uma doença jovem que atinge mais as mulheres. E o médico especialista é o neurologista, tá bom? Beijo grande, viu, Maria Carolina? E a Maria Carolina está nos acompanhando pelo Facebook.
É só acessar Ailton Ferreira, ou DR Ailton Ferreira, que está lá a minha página do Face. Tá bom? Beijo grande, viu, Maria Carolina? E a todos os amigos da região de Barueri. São 9 horas e 28 minutos. Vamos de música, né? Vamos de música. Eu costumo pedir as músicas mais tocadas da rádio. E a música campeã aqui de audiência, a mais pedida, é Homem de Família. São 9 horas e 28 minutos, não é? Gustavo Lima.